Olá, buenos dias a todos e las todas. Estou falando acá diretamente de Chiloé. Pela manhã estava 0 graus, muito frio acá. Então, se a imagem se congelar em alguns instantes, desta vez será a pessoa que está falando, pero não a internet. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar de partes de conceitos físicos ou conceitos químicos para que nós outros podemos compreender como anda ou como funciona a espectroscopia infrarroja, principalmente quando nós outros estamos trabalhando com microplásticos. Esta técnica é uma técnica muito grande que se pode usar para diversos compostos orgânicos ou inorgânicos, e em especial nós outros vamos falar então se solamente de microplástico e vou usar os conceitos físicos necessários para compreender como se pode utilizar a técnica. Então, na manhã de hoje, eu vou primeiro introduzir a técnica infrarroja, o espectro, e depois como nós outros identificamos os polímeros associados, os detritos plásticos que temos em meio ambiente. Ayer, a parte que foi mostrada ou apresentada a vocês, nós outros falávamos da caracterização física e a quantificação, basicamente utilizando o tamanho, a forma, a color e a densidade de los detritos plásticos. Pero é muito comum quando uma pessoa vai a campo a fazer a coleção de mostras e quando vai fazer a extração de los detritos que está, por exemplo, em la arena de playa, ter dúvidas se o que está coletando ou que está separando é plástico ou não. Sempre quando peço classes de física moderna em Brasil, e geralmente minhas classes são experimentais, eu introduzo uma prática para que os estudantes tenham algum contato com o meio ambiente e compreendam a problemática de microplásticos. Então, se os pido para que lhe coletem alguns materiais, o que se encontra em la arena de praia, principalmente o que imaginam que sejam materiais plásticos. E o que se passa é que quando vão ao laboratório aplicar a técnica infrarroja, por muitas vezes mostras que as pessoas creem que são materiais plásticos, quando aplica a técnica não são. Então é comum as pessoas cometer erro na classificação. Então é muito importante ter uma técnica que ele possa auxiliar, identificar se são plásticos ou não. Então, se o que se necessita ser uma caracterização química, em que nós outros vamos conhecer, investigar a composição química do material que estamos estudando. E para nós outros vamos mirar compostos orgânicos e a esses compostos vamos identificar polímeros, onde alguns polímeros são materiais plásticos. E assim podemos estar seguros se aquela amostra vem de detrito plástico ou não. É por isso que sempre nós outros dizemos que, embora se possa ser em treinamento para coleção de amostras de microplásticos, é muito importante ter exercícios de intercomparação para saber o quanto o técnico ou o científico está acostumado para se mirar e selecionar se é plástico ou não, e a importância que tem que aplicar alguma técnica para identificar os polímeros. Para tanto, nós outros trabalhamos em técnicas que não são nucleares, esta parte que vou falar, pero para usar uma técnica de investigação de composição química, é importante conhecer a interação de materiais com a matéria. Para nós outros,
O que nós outros vamos usar interação de radiação, nós vamos utilizar interação de radiação eletromagnética, não de partículas, tal. Então, para isso, vamos mirar como podemos trabalhar com o infrarrojo. Apenas para ter uma ideia, nós outros podemos trabalhar em la natureza com diversos tipos de interação de radiação com a matéria, em que podemos determinar diversos tipos com a energia necessária para identificar-se como se ocorre a interação e também a longitude de ondas. Apenas para ter uma ideia de quando nós outros falamos de técnicas nucleares, podemos trabalhar em la região de comprimento de onda quando se necessita de mais energia para mirar processos nucleares e, por outro lado, a longitude de onda é pequeno. Então, quando nós outros falamos do que se passa dentro de um núcleo, de um átomo, estamos falando que necessitamos de energia mais grande para observar se há a interação da radiação com a matéria. À medida que vamos pensando de aumentar o tamanho da amostra, o tamanho do que estamos observando, mira que precisamos de uma quantidade de energia menor, pero a longitude de onda se aumenta. Então, quando estamos falando de átomos, estamos falando desta região. Quando estamos falando de moléculas, estaremos trabalhando para o que se passa em outro nível de radiação eletromagnética. Saímos de rádio X ou rádio gama e vamos para a longitude de onda, ou a energia necessária para trabalhar com interação com o infrarrojo. E se vamos aumentando o tamanho, podemos utilizar ondas de rádio e assim vai. Então, quando estamos falando de trabalhar em coisas microscópicas ou de tamanho cada vez menor, é onde necessitamos aplicar conceitos de física nuclear ou conceitos de física quântica. E para isso que sempre vemos que hoje está em moda se falar de física quântica como se pudesse determinar qualquer coisa, inclusive algumas terapias que dizem que há terapias quânticas. E para nós outros isto é simplesmente um conceito error. Da mesma forma como algumas pessoas que creem que se pode utilizar terapias quânticas também creem que a Terra é plana. E isto que sempre nós outros, como físicos, tentamos mostrar o que se passa na realidade. Então, física quântica se passa para coisas muito pequenas. E vamos falar também da interface de física clássica, ou esta interface pode se chamar física semiclássica. Vamos lá. A primeira dúvida que temos sempre quando falamos de caracterização ou quantificação de uma substância, ou se pode ser um microplástico, há uma dúvida quando falamos de espectroscopia ou espectrometria. Então, acá nós vamos falar de espectroscopia de infrarrojo. Por quê? Porque a técnica que nós vamos usar significa que nós podemos identificar ou caracterizar substâncias. Então, o exemplo típico que podemos falar é que vamos falar de espectroscopia de infrarrojo ou Raman. Quando nós outros estamos falando de técnicas de espectrometria, significa que nós outros queremos medir concentrações, medir quantidades de las substâncias. Então, para as próximas classes, que Marcelo, quando irá falar de técnica de isótopos estáveis, utilizando um espectrômetro de massas de relação isotópica, ou seja, ele vai utilizar técnicas que permitem, além de identificar uma substância, medir sua quantidade, suas concentrações. E esta é uma das palavras que se
se mezclam, se cambiam e muitas pessoas usam seu nome de forma errada. Apenas como uma parte para podermos falar de diferentes técnicas que podemos usar. Então, se vamos lá. Agora vamos falar dos conceitos físicos necessários para, então, utilizar a espectroscopia infrarroja. E que acá uma pessoa pedindo para ingressar, autorizei. Então, o que nós vamos utilizar são conceitos físicos e químicos, onde podemos obter informação da estrutura de um composto químico, mediante a interação de radiação eletromagnética, que no caso nós outros iremos utilizar a radiação de infrarrojo com a matéria. E para nós outros, a matéria será um microplástico. Para tanto, o que se passa que nós vamos, para caracterizar um composto químico, nós outros precisamos mirar o que se passa em uma molécula. E para mirar em uma molécula é uma coisa muito chica e vamos usar alguns conceitos de mecânica quântica para se introduzir a técnica. E o conceito que nós outros mais vamos utilizar, que é necessário para caracterizar uma molécula, nós vamos mirar as vibrações moleculares. É o que se passa aqui na natureza, nada se queda parado, sempre se há movimento. Então, que as moléculas não são sistemas estáticos, senão são vibrantes. Os átomos de los compostos químicos se movem e vibram constantemente de diferentes maneiras. Abaixo tu podes mirar coisas de movimentos distintos de diferentes moléculas, que quando miramos para elas, sempre estão se movendo. E cada átomo de uma molécula sempre assume uma nova posição com o tempo. Então, nós outros não, para a física não existe uma molécula que esteja perfeitamente parada, todos estão em movimentos. E o que nós vamos utilizar para caracterizar é o que se passa quando se move, como vibram. E para isto nós outros vamos então caracterizar sua frequência de vibração e vamos usar esta quantidade física para identificar compostos químicos. Ops. Apenas para ter uma ideia, vamos então pensar em las vibrações moleculares. Há vários tipos de vibrações. Vamos apenas dizer os dois mais comuns, que se depois se pode abrir em outras formas. O estiramento é quando se há o câmbio da longitude de enlace. Então, acá nós estamos falando de um tipo de vibração que se ocorre em lo mesmo eixo de la molécula. Pero também há outra coisa quando se ocorre uma deformação, onde se cambia o ângulo de enlace. Abaixo nós outros podemos mirar uma simples molécula de água. E há 6 fórmulas diferentes desta molécula vibrar. Geralmente, uma molécula não se vibra apenas de um único modo. E cada modo que irá vibrar, nós outros podemos, então, falar de estiramento simétrico, estiramento antissimétrico, vibração de deformação, que se possamos pensar em flexião, balanceio, torção, e como que é seu movimento. Então, para cada tipo desta vibração, nós outros temos uma frequência associada a esta vibração que se passa em uma molécula e que é, portanto, é exclusiva do enlace do composto químico. E nós vamos utilizar esta informação a nosso favor. Vamos lá. Os conceitos físicos, então, para compreender os movimentos de uma molécula. Uma molécula ela pode ter translações, rotações e vibrações. As translações são os movimentos mais simples, onde se move em lo espaço.
E para quando nós outros pensamos em todos os tipos, nós outros pensamos em um espaço que podemos representar por um sistema de coordenada x, y, z, onde há 3 grados de liberdade em um sistema molecular. Vamos mirar alguns deles como se passa. Acá, translações. Translações é quando a molécula ela tem movimento coordenado em uma determinada direção. Pode se mover para arriba, para abaixo, para a esquerda, para a direita, pero não há modificação ou variação entre a distância entre dois átomos. E, para tanto, são movimentos coordenados que nós outros temos 3 grados de liberdade para descrever seu movimento. Vamos pensar em rotações. Para ocorrer uma rotação, tem que haver um câmbio entre o que se passa entre os dois átomos. Geralmente, nós outros podemos mirar em movimentos ao redor de seu centro de massa, e assim teremos também 3 grados de liberdade. Um átomo pode querer ir para arriba, outro para baixo, outro para a direita, para a esquerda, e assim se vai. Então, em las moléculas, se nós outros pensamos em apenas 2 átomos, em moléculas lineares que está se rotacionando apenas em torno de um eixo, só há 2 graus de liberdade, já que não há rotação ao redor do seu próprio eixo molecular. Em outras palavras, não há movimento nenhum entre os átomos. Quando nós outros pensamos em vibrações, significa então que agora nós outros vamos ter movimentos entre os átomos. Eles podem, por exemplo, querer ir para um lado, outro para outro para a direita, para a esquerda, como queiras. Então, nós outros estamos falando de um sistema molecular com N átomos, não necessariamente necessitamos apenas de 2, mas nós outros o descreveremos como 3n-6 vibrações, onde n para nós outros é o número de átomos. Há alguém com o microfone aberto? Lhe pido para cerrar o microfone. Qué bueno. Oye, la cuenta no era el 17. Sí, pero esta interna no está. Por favor, há alguma pessoa com o microfone aberto e que todos nós outros estamos ouvindo as palavras e interferem em nossa Por transmissão. favor, don Cristian Araneda, por favor, puede apagar su micrófono. Ya. Entonces, por eso que es. Sí, es que habíamos. Pero esta después es interna. Se puede conectar en mi Fernanda, por favor, cerre o microfone de todos. Sí, está cerrado. Gracias. Puede continuar, don Roberto, disculpe. Não te preocupe. Bom, não me recordo onde parei, pero vamos pensar em vibrações. 3-n-6. Estava em 3n-6 vibrações. Então, nós outros temos vários graus de liberdade para ter vibrações. E vamos lá. Então, que nós outros podemos mirar que, para compreender como se são esses movimentos, nós outros necessitamos utilizar de um pouco de mecânica quântica, principalmente quando nós outros iremos falar de rotação e de vibração. Em la mecânica quântica, para compreender como se ocorre este movimento, nós outros falamos que necessitamos solucionar uma equação quântica de uma pessoa que se tornou o nome de equação de Schrödinger, que pode descrever o movimento de uma partícula livre em um meio, em um sistema. Quando nós outros, então, estamos falando de translação, são movimentos onde são contínuos, que não há câmbio em seus graus de liberdade. Então, se para nós outros apenas a translação é um movimento em espaço, não há câmbio, então se nós outros não necessitamos falar de mecânica quântica. Por quê?
Porque quando estamos falando de um sistema muito chico, de átomos, por exemplo, o movimento, há que se determinar que apenas alguns valores de energia é possível, outros não. E para uma translação, pode-se ter o valor que queira. É como se nós outros já estivéssemos pensando no limite quando estamos falando de mecânica clássica. Por outro lado, quando nós outros falamos de rotação, que é um terror para os físicos, que acá nós outros falamos de momento angular, é a coisa difícil para quando o estudante ingressa em los estudos, e que o que se passa é que quando estamos falando de rotação ou de vibração, significa que não se pode ter todos os valores de energia ou todos os valores de longitude. Então, há apenas alguns valores discretos, que nós outros chamamos de quantificados. Quando nós outros, então, falamos de transições entre nível rotacionais, nós outros estamos falando de câmbios de momento angular. Então, se há um tipo de espectroscopia que utiliza quando se trabalha com momento angular, que é a espectroscopia rotacional. Acá nós outros vamos usar uma técnica de infrarrojo, aonde nós outros vamos investigar solamente os níveis vibracionais. E esta técnica, que se denomina espectroscopia vibracional, é que nós outros vamos nos atentar agora. A ideia não é ensinar física para vocês, apenas se compreender os processos que se pode passar quando estamos aplicando determinadas técnicas. Então, como eu estava falando para vocês, os átomos exibem movimentos complexos que se pode cambiar o número de longitude, já creio que se foi, pela mecânica quântica. Sin embargo, é possível utilizar alguns modelos para simplificar os cálculos, e que nós outros podemos falar de uma aproximação semiclássica, onde podemos usar conceitos da mecânica clássica para a compreensão de seus movimentos. O modelo mais simples que podemos utilizar quando vamos falar de vibrações, podemos pensar no modelo de um oscilador, onde os átomos estariam ligados por uma... Há uma diferença cá em nome de português para espanhol, quando nós outros dizemos que há uma mola, e para cá se diz que é um resorte. Então, podemos pensar que nós outros temos dois átomos. Cada átomo tem uma massa M1, M2, que estão conectados por um resorte perfeitamente elástico. É uma aproximação, porque geralmente pensar em um resorte perfeitamente elástico é até um determinado ponto de vibração, depois pode se deformar. É o mesmo que tu pensaste em um resorte, que se tu vai esticando, chega na hora que não se volve mais a posição inicial. Então, agora vamos usar que essa coisa não se passa, que sempre quando se alongar o resorte, volve lá a posição inicial tranquilamente, sem nenhuma deformação. E que então, se nós outros vamos pensar que esses dois átomos que estão ligados, conectados por um resorte, oscilam ao redor de uma distância que nós outros vamos denominar como RE. E, utilizando-se um movimento, nós outros vamos denominar como um alargamento linear. E aí um físico que se chama Hooke e que estudou este processo, e que, segundo seu cálculo, sua conta, se estabeleceu que há uma lei de Hooke, da mecânica clássica, para o movimento de duas partículas que estão ligadas por uma mola. Então, se que nós outros falamos que este sistema possui uma massa reduzida, que nada mais é que uma conta entre um balanço entre M1 e M2, e que oscila em uma determinada frequência.
em que a frequência sempre vai ter uma força elástica de uma mola que será uma constante, porque nós outros estamos falando que este resorte se move sempre conectado com um resorte perfeitamente elástico, que envolve a posição inicial sem deformação. E vamos lá. Assim, nós outros podemos determinar que nos interessa a frequência de vibração, e que a cada átomo, como disse aí ustedes, irão oscilar com um movimento de longitude diferentes. Então, vamos determinar. Se nós outros estamos, e como se este movimento se produz energia, nós outros vamos supor que quando estamos submetidos a um processo vibratório ou rotacional, há uma energia associada a este movimento. Como podemos imaginar, uma energia cinética. Os átomos podem, então, excitar-se a um nível superior se nós utilizarmos alguma fonte de radiação eletromagnética. Se nada passa, se está tranquilo em la natureza, nós outros podemos imaginar que a energia de uma molécula é apenas seu componente vibracional e seu componente rotacional. Pero se temos alguma fonte de energia externa, podemos associar o valor desta fonte. Então, seguindo a quântica, ou como disse a ustedes dantes, a equação de Schrödinger, podemos imaginar que para este tipo de movimento, a vibração que nós outros vamos mirar, como estamos interessados em la energia de vibração, atinge estados discretos, valores únicos. Não se pode ter qualquer valor de energia. Então, para isto, a equação que estão mirando acá, podemos traduzir como a energia associada ao movimento quântico vibracional, aonde nós outros temos o número quântico, que é este N, que estará associado a quais os valores de energia que se pode assumir durante uma vibração. E o Ni, que seria a frequência de vibração para este tipo de oscilador. Traduzindo, se nós outros miramos duas partículas conectadas por já esqueci o nome de novo do resorte, graças. Estou ficando viejito, então se cada vez tenho que recordar alguns nomes que já não consigo mais guardar. Então, temos lá duas partículas ligadas a um resorte que estão vibrando. Como disse aí ustedes, podemos usar um modelo de mecânica quântica que vão assumir estados de energia discretos. E podemos imaginar que, para esse caso, eles irão oscilar como um oscilador harmônico simples. Para nós outros, o estado de menor energia desta vibração se define como estado fundamental, que para nós outros é como esse Ni igual a zero. Por outro lado, se há alguma e os estados que são de maior energia, nós outros dizemos que estão em estados excitados. E geralmente, quando há uma componente externa que se provoca esta excitação, irá adicionar e levar que os átomos das moléculas vão para estados excitados. E pela natureza, sempre tudo lhe busca uma situação de equilíbrio. Então, se eu levei algum átomo a um estado excitado, com o tempo irá querer volver a seu estado fundamental. E para nós outros, o exemplo simples que apliquei é fácil de traduzir ao que realmente se acontece na natureza. Nós outros não temos sempre um resorte elástico perfeitamente onde se envolve a condição inicial. E para quando isto se passa, nós outros temos que adicionar o ingrediente de um oscilador anarmônico. Então, teremos que a equação de energia terá uma componente a mais. E o que passa é que, em vez de ser um movimento de energia de um movimento harmônico simples, como este U que aparece na primeira figura, há uma deformação para um lado.
Mas, pero, para compreender o que se passa, esses conceitos já estão de bom grado e podemos compreender o que se passa, então, com as vibrações. Como disse para vocês, a vibração de uma molécula sempre estará dentro de um valor de sua longitude. E que este valor, por nossa sorte, estará sempre próximo da faixa de la energia que está associada à radiação infrarroja. Então, significa que nós outros podemos utilizar alguma excitação externa dentro desta faixa de energia que nós outros iremos mirar o que se passa com a frequência. Por exemplo, como os estados são discretos, mesmo que tiveram uma influência externa, a frequência não cambia. Tu pode cambiar a amplitude desta oscilação. E este fato que está a nosso favor, nós vamos utilizar para identificar a molécula através de uma interação do infrarrojo com a matéria. Então, nós outros vamos descrever sempre que a frequência de vibração se expressa mediante números de onda, que nós outros podemos utilizar, este mi promédio, que terá uma unidade de 1/centímetro. E como disse aí vocês, quando nós outros tivermos uma frequência de vibração que está se passando na natureza e se coincide com a frequência da emissão da luz de infrarrojo, podemos utilizar esta informação porque sempre estaremos com estados discretos, todos os outros modos de frequência serão absorvidas e que nós outros vamos utilizar a frequência, determinar qual foi a frequência emitida para conhecer o que se passa. E, portanto, é possível distinguir, é possível diferenciar compostos químicos segundo suas frequências vibratórias. Por exemplo, os estiramentos simétricos e antissimétricos da água ocorrem em um rango de 2.700 a 3.700 centímetros a -1. Mientras que a vibração de deformação ocorre ao redor de 1.650 centímetros a -1, porque a água sempre absorverá estas energias da luz. Então, se nós outros determinarmos a frequência de um infrarrojo justamente nestas mesmas frequências de vibração de uma molécula, esta energia será absorvida. E se nós outros formos construir nosso aparato experimental para poder compreender, utilizar este conceito físico ao nosso favor, é que se nós hacemos brilhar a luz infrarroja sobre uma amostra, sobre uma matéria, o que passa é que a parte da luz incidente, uma parte sofrerá reflexão, outra parte será transmitida e outra parte será absorvida. Então, nós outros vamos dizer que a energia que se incide será um pouco distinta da energia que é transmitida, ou seja, uma parte da energia é absorvida e que então o mesmo se passa com as frequências, aquela que foi transmitida, que podemos mirar por um detetor, se faltará frequências em la luz original. E justamente esta parte que se faltou, que se perdeu, ou que se foi transformada como uma energia de absorção, que vai servir para nós outros como diferenciar ou identificar um composto químico. Traduzindo, como estava falando para vocês, sempre que nós outros miramos uma molécula de água, esta, em sua natureza, não está parada, tem movimentos simétricos, antissimétricos, em torno ao rango de um determinado valor de frequência. E que se nós outros, por exemplo, utilizamos uma fonte de infrarrojo,
que podemos mirar que pode vir em diferentes frequências. O que passa é que, ao incidir um material composto de água, de moléculas de água, uma parte passará, será transmitida, e uma parte será absorvida. E justamente então, se nós outros queremos identificar quais foram as frequências que foram absorvidas pela amostra, é isso que será nosso indicativo de como funcionam as coisas. Uma vez detectada a luz de infrarrojo, podemos então traçar a informação obtida pelo detetor e criar um espectro de infrarrojo. E vamos lá. Se nós outros, então, estamos pensando nesse sentido, o espectro será mostrando frequência de la luz ou frequências de las ondas que se foram absorvidas por la amostra, e que essas vibrações se citam quando a luz da infrarrojo passou pela amostra. Assim como temos a informação que cada espécie química terá vibrações a diferentes frequências, o espectro resultante será único. Por exemplo, nós outros podemos ter um rango de frequências em que a molécula de água se oscilou desta forma, como está para cá, e outra quando está volvendo a frequência, como se movendo o movimento de los átomos para um lado e outro se cerrando o movimento de los átomos. Então, se pela espectroscopia de infrarrojo, nós outros dizemos que isto é uma ruela química, uma informação que será típica de que se passa com determinada molécula. E esta informação que nós outros usaremos, por exemplo, em um espectro de infrarrojo, como nós outros percebemos que uma molécula pode ter alguns modos vibracionais, esta será uma informação única para a molécula de água. E justamente esta ruela química que nos permitirá identificar ou quantificar qualquer espécie química. Vamos montar, então, se agora nosso aparato experimental e vemos como se evoluiu com o tempo. Então, historicamente, a espectroscopia de infrarrojo se realizava comprovando individualmente cada frequência de luz de infrarrojo. Para nós outros, como Joe, Benjamin, que somos um pouco mais viejitos que vocês, podemos mirar que os primeiros aparatos que nós outros utilizamos quando nós outros éramos estudantes, ainda se utilizava técnicas que não tinha algumas informações, alguns desenvolvimentos de aparatos que hoje, para vocês, não conseguem mirar como fazer pesquisa científica sem ter um computador, sem ter algo assim. E nós outros utilizávamos desde uma hoja de papel, uma caneta, uma calculadora para determinar coisas. Vamos pensar, então, como que era no passado e como vocês são felizes hoje e não se davam conta. No início, quando se queria determinar a composição química de uma molécula, primeiro, como vocês sabem, necessitamos de uma fonte. Se utilizava uma fenda que poderia se produzir alguma interferência à luz ao passar por esta fenda, e vamos ver o que se passava. Existia sempre um estudante que iria notando cada valor, se cambiava a frequência, até que uma hora se percebia que a radiação foi absorvida e dizemos, esta é uma frequência de uma molécula de infrarrojo. Então, era mais ou menos assim. Se tinha na luz, que se dirigia a uma primeira relígia de difração, e que se dividia em vários haces que viajavam em diferentes direções. Disposto poderia botar alguma coisa que se poderia cambiar o sinal,
é produzir a luz com diferentes frequências, que hoje, para nós outros, então, miramos que há câmbio de color, câmbio de comprimento de onda e assim. E depois teríamos uma outra fenda que deixávamos passar apenas uma das frequências que se incidia sobre a amostra. Se eras absorvida, dizia, oh, este valor é positivo. Se era transmitida, oh, este valor não é o que estamos buscando. E teria sempre o estudante que iria cambiando a frequência da fonte, outro mirando qual a frequência que se podia mirar e se anotava. Com o passar do tempo, se começou a ter os primeiros cálculos computacionais. Então, se poderia, com mais rapidez, variar mirar e construir um espectro. E logo então os sinais se dirigiam mecanicamente a cada longitude que se examinou individualmente, e a pessoa conseguia construir um espectro, como em um papel, anotando o valor, qual foi a intensidade, e assim caminhava. Então, depois, o que se passa é que a fonte de infrarrojo foi reemplaçada por uma nova técnica que nós outros conhecemos como espectroscopia de infrarrojo. E para tanto que se tu utilizas um cálculo matemático e tu tens um computador, tu podes fazer esta parte mais rápida, cambiando as coisas, em vez de ter uma pessoa anotando, tu crias um espectro que se pode ir adquirindo os valores e depois dizer para o computador, dá-me um espectro. E para aumentar ainda mais a velocidade, se pode cambiar todo esse sistema mecânico por um interferômetro, que assim já se emitia uma fonte em uma única frequência que se passava por um interferômetro e gerava saídas em vários valores de frequência, e aqueles que eram absorvidos eram dados como positivo e se anotava. Então, vamos lá. Seguindo um pouco mais a evolução da tecnologia, se trocou, então, um sistema mecânico em que se utilizava uma fonte de infrarrojo como fonte incidente, utilizava-se uma transformada de Fourier e que se poderia verificar ao mesmo tempo todas as longitudes de onda que era produzido por esta luz utilizando este interferômetro. Como então funciona hoje? Nós outros, essa técnica podemos dizer que é mais rápida, se pode determinar as frequências que são absorvidas por alguns segundos, alguns minutos, além de ser mais precisa, tem uma melhor relação de sinal-ruído. Acá não vou falar de detalhes técnicos, mas sempre que tu trabalhas com algum componente eletrônico, tu também tem um sinal de ruído, e quanto mais grande for esse sinal, mais dificulta o seu trabalho. E vamos lá. Primeiro, então, tem uma fonte, pode ser uma fonte a laser, de uma frequência única, em que se joga em cima de uma placa que nada mais se divide este haz em diferentes frequências. E assim se pode utilizar um espelho onde se passa para cá, se passa e que se vai cambiando, adquirindo diferentes frequências, e que depois de ingressar dentro deste sistema, irá sair vários tipos de frequências em que se incide por uma amostra, alguns serão transmitidos, outros absorvidos, outros vão sofrer reflexão, e o que se passa, se utiliza um detetor, e depois como tu conheces o como foi ingressado, se recompõe como que se foi esse e determina quais foram absorvidos ou quais frequências foram perdidas. E aí você tem este sistema e constrói um espectro. Então, a primeira coisa é que quando tu vas trabalhar, tu necessitas obter um sinal que vem desse interferômetro, que nós outros vamos chamar de interferograma, e que vamos ter
um detetor, a intensidade, vamos aplicar uma transformada de Fourier e vamos obter um espectro de referência. Então, a primeira coisa que se faz em laboratório, primeiro, não utilizamos nenhuma fonte, mas se passa isso para se calibrar, adquire o espectro de referência e depois vamos fazer a mesma coisa para uma amostra, tá? Também vamos determinar seu espectro de um interferoma, vamos aplicar uma transformada de Fourier e vamos ver o que se passa quando foi uma amostra. Mira que acá não tinha nada para sofrer absorção, e acá já há algumas coisas que sofreu absorção e que não vamos observar. E podemos fazer um câmbio matemático e determinar não só a intensidade, mas um parâmetro que se chama absorbância, que é o que foi absorvido, que não chegou, e a que valor de frequência se foi. E lá está. Acá ainda não é a absorbância, mas temos o que foi transmitido. Veja que a formação de picos, porque uma parte se transmitiu, outra parte não. E podemos pegar esse espectro e depois transformá-lo em quais frequências que nós outros temos para absorbância. Então, estas frequências, se nós miramos com dados das frequências das moléculas, podemos identificar qual foi o composto químico que serviu como amostra. E como esta informação é única para cada tipo de amostras, e estamos trabalhando numa região de frequências em que isto se passa, nós outros dizemos acá que estamos trabalhando em uma região de fingerprint, tá? E que este será a informação que necessitamos para saber qual foram as vibrações e, portanto, qual é o composto químico que foi irradiado por uma radiação de infrarrojo. E justamente como disse a ustedes, se pode utilizar esta informação para caracterizar o material que foi irradiado e verificar se são mostras conhecidas ou desconhecidas. Então, se nós outros temos uma tabla em que identificamos os principais compostos de los polímeros, nós outros podemos, então, identificar qual polímero que foi irradiado. E assim se vai, tá? E agora vamos, então, entrar na segunda parte da classe. Então, sei lá, os que sobreviveram lá primeira, vamos tentar agora utilizar o equipo. Não sei, acá não consigo mirar quantas perdas de presença perdemos durante esse tempo. Depois vamos fazer uma estatística para saber quem sobreviveu. Então, vamos lá. Como disse a ustedes, os polímeros são compostos químicos. Esses são compostos químicos, são provenientes de moléculas. E os principais compostos químicos que se caracterizam esses tipos de polímeros são formados por carbono, por hidrogênio, por oxigênio e nitrógeno. Então, existem grupos vibracionais próprios da estrutura de algumas moléculas de carbono, como CiAT, CiAT2, CiAT3, monóxido de carbono, nitrógeno, carbono, e assim vai. E cada destas moléculas realizam movimentos vibratórios específicos, característicos, com frequências muito bem definidas. Então, quando jogamos um infrarrojo sobre estas moléculas, aquelas que coincidem na mesma frequência irão ser absorvidas e as outras serão transmitidas como queiram, tá? E vamos identificar justamente este processo. Por exemplo, as vibrações de dióxido de carbono, nós outros temos 3 tipos típicos de movimento em que se pode ter, por exemplo, em la frequência de 2396,3, tem este tipo em que a parte do carbono se move para lá, para cá, para lá, numa dada de frequência, e a molécula vibra deste modo.
Depois, há outro tipo de movimento que se pode ocorrer em uma molécula de dióxido de carbono, que está localizada em uma frequência de 672 centímetros a menos 1. E um terceiro tipo, que está com uma frequência de 1353. Então, nossa função é colocar na fonte de infrarrojo sobre um material e se quando construímos os espectros, aí pico nesses 3 valores de frequência, dizemos, temos moléculas de CO2. Por outro lado, se for uma molécula de metano, CiAT4 carbono, mas CiAT4, teremos 4 tipos de movimentos associados a elas, em valores de frequências muito bem definidas. Então, se tu encontrares um espectro em que as frequências coincidem com esses 4 valores, ok, tu podes falar que tem uma molécula de CiAT4. E assim vamos. Um polietileno, agora já estava muito fácil, vamos complicar como são os movimentos, que tudo se pode ocorrer na natureza. Um CiAT2, há vários tipos, há 6 tipos de movimentos, que se pode ser um stretching simétrico, antissimétrico, alguma coisa que funciona como uma tesoura, e assim vai. Eu não vou conseguir ter esses movimentos aqui, não encontrei na internet, mas tu podes ter uma ideia. Então, a ideia da espectroscopia infrarroja significa o quê? A frequência de vibração das moléculas depende das propriedades químicas do grupo vibratório. Nos compostos químicos se pode diferenciar segundo sua frequência. Uau, bueno. E para nos ajudar é que a frequência de vibração se encontra dentro da frequência que podemos utilizar dentro de uma incidência de um infrarrojo sobre uma matéria, sobre uma molécula. E que para nós outros podemos utilizar uma dada, nós outros podemos dividir em 3 faixas de frequência. Uma que nós dizemos de um intervalo de frequência de 12, tem um zero a mais aqui, 12.820 a 4.000 centímetros por menos 1, que dizemos que é o infrarrojo próximo, lo mediano e lo distante, e que muitas das moléculas que nós outros trabalhamos estão dentro da faixa de frequência de mediano. Por isso que nós sempre dizemos que a grande parte da técnica de infrarrojo que utilizamos denominamos como MIRS, que seria espectroscopia de infravermelho para frequência mediana, tá? Desculpa, infrarrojo, vermelho em português. A espectroscopia infrarrojo, então, tem uma vantagem sobre as outras técnicas, por quê? Praticamente não necessitamos preparação de amostras. Este praticamente é algo que se tu mostras estiver contaminada com outros compostos químicos, então se é necessário fazer uma limpeza para que se deixe somente a amostra sem outros tipos de componente. Pero se tu tens algo que depois fez um ataque químico, algo que se fez um bom tipo de lavagem, esta é a preparação que temos que fazer. Muito distinta das técnicas que Marcelo irá falar amanhã, em que há distintos processos químicos para se preparar amostras. E se pode, então, se analisar amostras de microplásticos de todo tipo com alta precisão em tempos muito curtos, porque se temos uma equipe que emite a radiação infrarroja de diferentes frequências, que algumas serão absorvidas, ok, já temos o espectro de infrarrojo que se pode caracterizar sua amostra. E que, então, como dizem vocês, nós outros vamos trabalhar em la faixa de frequências que nós outros chamamos de mediano, e que é de grande utilidade prática para quando se quer determinar algum composto químico, e que, dentro deles, o que nós outros queremos são analisar os resíduos plásticos. Por exemplo, acá,
temos que, se vamos trabalhar com uma amostra de polietileno, ele pode vibrar em 3, 4 tipos de frequências. A cada onde está roxo ou azul, é só cambiando se foi por alongamento ou por torção. Se estamos trabalhando com policarbonato, com outra coisa, mira que já se passa em outra frequência. E assim vai. E justamente esta frequência que vamos utilizar como uma arruela química que irá caracterizar a cada grupo de frequências que encontramos em um espectro de infrarrojo, qual é o composto químico que estamos falando. E assim vamos construir agora nosso aparato atual. Como disse a vocês, há 3 técnicas de medições que podemos utilizar, que se passa quando se tem uma fonte de uma luz sobre um material que pode mirar a transmissão, a reflexão atenuada, que nós outros vamos, total atenuada, que nós outros vamos dizer ATR, por isso que vocês, quando ouvem falar que tal laboratório tem um equipo de ATR FITIR, é porque está se medindo a reflexão total. E depois pode ser ter outras coisas. E geralmente o que nós outros temos é que um cristal de ATR, que já irá poder fazer esse tipo de medições, ele pode ser construído de alguns tipos de materiais, como um seleniuro de diamante, de germânio ou de zinc, e deve ter índices de refração que são maiores que as amostras investigadas. Alguns são mais duros, outros mais moles, e assim que se tem que tomar cuidado com o tipo de cristal que se está trabalhando. Isto é spoiler para a parte que João irá falar a parte da tarde, os cuidados que tem que se tomar como cristal. Nós outros, quando estamos falando de um ATR FITIR, podemos estar falando de um cristal muito duro, que é um diamante. Ao contrário que João irá dizer que quando estamos trabalhando com um microfitiar, se cambia o cristal e que se tu não se toma cuidado quando vamos ver um pouquinho mais adelante que se encosta em la amostra, tu pode danificar o cristal, se põe muita força para prensar a amostra. E isto, João também irá mostrar, apenas como spoiler, que um erro pode lhe custar de $1.000, $2.000 quando se tem que trocar o cristal. E como nós outros todos vivemos em Latinoamérica, todos sabemos o que representa ter que, de um dia para outro, cambiar um cristal e gastar mais de $2.000. Por isso, para os experimentais, é um dado muito importante, que pode parar todo o seu trabalho porque se rompeu o cristal. Então, vamos lá. Temos uma fonte de infrarrojo. Se colocará um cristal que irá se colocar junto à amostra, e então, se que quando estamos, a luz que se vai se emitir pelo cristal irá passar pela amostra, tem que se reflexa internamente e é parcialmente absorvida pela amostra, que é o que nós outros estamos buscando. E também vamos mirar que a região de interferência, a região que será ingressar dentro das amostras, é uma região muito pequena, uma região de alguns micrômetros, tá? E por isso que dizemos, então, que nós outros teremos a incidência, que a intensidade se decai exponencialmente quando se ingressa em la amostra, e que isto se passa apenas em los primeiros micrômetros da amostra, e que a luz reflexada agora transporta a informação de absorção que se ocorreu em la amostra e vai para um detetor. E acá, então, nós outros temos fotos de um detetor típico que nós outros usamos, que é o ATR FITIR, quando se trabalha com amostras
de microplástico de 5 milímetros até 1 milímetro. Depois, João irá mostrar por quê, o que se passa, que quanto mastica a amostra, você pode ter perda de informação que necessita de um tamanho mínimo para que se passe o infrarrojo sobre uma amostra, e João irá lhe mostrar, então, o que se utiliza, que são as técnicas de microfitear, e amanhã eu vou falar sobre o princípio físico do Raman, e depois, na sequência, na continuação, Benjamin irá dar detalhes, exemplos de aplicações do micro-Raman que há aqui em Chile, tá? Então, se és um equipo que o ATR Fitear é um equipo relativamente barato para quando você tem plata para comprar um, claro, e a qualidade de espectral é quase que independente do material, tamanho e forma da amostra. Quando eu digo tamanho, dentro deste rango de 5 milímetros a 1 milímetro. Não necessita de esforços de mostreio do elaborador, mostrei elaborados para se obter espectros de boa qualidade. Se pode utilizar mostras sólidas, líquidas ou pastas, sem diluição ou preparos adicionais. No caso, este lado mais à direita, acá temos um ATR, um detetor ATR, que se coloca a amostra nesta posição, se prensa e faz a medição. Do mesmo problema, se pode utilizar uma amostra líquida, como um azeite, também fazer medidas, e assim vai. Não necessariamente se trabalha apenas com microplástico. Por exemplo, quando começamos a utilizar o equipo em Lara, inicialmente utilizávamos o equipo para analisar amostras de solo, e assim teníamos resultados das moléculas que estavam em solo, e poderíamos determinar qual tipo de solo que estávamos trabalhando. Depois, em 2018, quando fizemos o primeiro curso de ensinamento, de treinamento para microplástico, foi quando utilizamos este mesmo equipo, cambiando o nosso tipo de amostras e utilizando para microplásticos. E assim, o que se mudou foram as tábulas, as bibliotecas de moléculas para se distinguir os tipos de polímeros. Este tipo também se pode trabalhar para tipos de antidoping, atletas, se querem analisar amostras de sangue, que composto químico a pessoa ingeriu durante a prática desportiva. Há milhões de tipos. Se pode utilizar para reconhecer se um azeite é puro, se não é, miel, o que queiras, até perfume, se é falsificado ou não. Temos todo tipo de biblioteca para se analisar e verificar. Então, é um tipo de equipo extremamente útil, com a preparo de amostras barato, e que se pode utilizar dentro de um laboratório para muitas coisas. E assim vai. Então, quando nós outros emitimos a radiação de infrarrojo sobre uma amostra utilizando um cristal, por exemplo, acá estamos mirando 4 picos, para agora, utilizando um espectro que estamos mirando a absorbância em função do número de onda. E a parte que se faz se pode determinar manualmente qual a frequência mediana de cada um dos picos, ou pode utilizar um programa computacional que ele faz a leitura do espectro, compara com na biblioteca, ele diz, estas frequências estão associadas a um tipo de composto químico. Em nosso caso, por exemplo, acá se identifica as frequências, se busca em la tábua, em la biblioteca, e este acá é um espectro típico de um polietileno. E assim se vai identificando,
e utilizando. Depois de muito tempo de que a pessoa está acostumada a trabalhar, já praticamente conhece os principais espectros, porque nós outros, quando utilizamos em la parte industrial, utilizamos sempre alguns tipos de polímeros típicos para se construir as sacolas plásticas, os PETs para envasar refrigerante, acá se diz gasosa. Cerveja, outras coisas. Não recomendo ninguém a tomar uma cerveja em uma botelha plástica, não só por ter microplástico, mas pelo sabor que se quer dar à cerveja, pero se pode, quando queira, se pode usar. Assim se identifica o material e o que nós outros, então, se queremos identificar como, quando estamos falando de um material, isto nos traz a principal informação, que é a fonte, qual era, que material originou aquele microplástico, e assim podemos interferir em las leis ou das sugerências, auxiliar que tipo de plásticos devem ser evitados, que são mais comuns de se encontrar em meio ambiente. E assim vai. Como Benjamin deu vários exemplos ayer, desde a parte do que se pode se passar com os humanos, como se também depois se pode pensar o que se passa em la biota marinha, em la biota terrestre, e assim vai. Hoje, nós outros estamos falando em um ecossistema costeiro marino, pero em Lara já estamos trabalhando com microplásticos que cada vez estão mais presentes na agricultura, porque se utiliza distintos tipos de plásticos, de polímeros, durante a parte de agricultura. E se esta parte está em solo, primeiro, será uma das fontes que irá para uma cuenca e depois se sair ao mar, ou que se acontece degradação em solo e o que passa, que também pode ingressar dentro das plantas, e quando estamos consumindo um vegetal, também estamos nos contaminando com microplástico. Então, os vegetarianos se podem quedar tranquilos que também estão ingressando microplástico, não apenas os carnívoros, e também porque quando tu está bebendo água, também se está se contaminando. Então, podemos dizer hoje que não existe um lugar na natureza que não tenha microplástico, e podemos dizer também que não há um tipo de pessoa que não esteja contaminada com microplástico. E por isso é uma contaminação democrática, está cá para todos. Então, se como dizia, apenas para finalizar, se temos algum conhecido materiais típicos que são utilizados para construir objetos plásticos. Acá há, por exemplo, na lista das frequências que se podem ser encontradas quando estamos falando de um polietileno, quando estamos falando de um polietileno de alta densidade, e assim vai, de polipropileno, como queiras, vários tipos. Então, essas bibliotecas, geralmente, nós outros utilizamos para comparar. Benjamin também falou que se tem vários aditivos em plásticos, hoje não encontramos apenas um objeto puro de polímeros, se utiliza várias outras coisas, então há que ter cada lugar sua biblioteca, porque é importante que se tenha uma biblioteca que se pode reconhecer facilmente, que se tenha outros contaminantes e assim vai. Também estamos falando que microplástico pode ser vetor de outras enfermidades. Então, dependendo de como é hecho o preparo de amostras, também se pode identificar coisas que estão acima das amostras, ou cambiando de técnicas, por exemplo, quando estamos falando que se pode depositar metais pesados sobre amostras, como alguns polímeros, como tem como aditivo, se pode ingressar metais pesados, geralmente durante a construção do próprio material plástico. E assim vai. Outro exemplo, mais outro exemplo. E pela tarde, quando sua amostra for mastica, menor que 1 milímetro, então estaremos falando já para o RLA 7028,
quando pensamos em trabalhar com amostras entre 5 milímetros até 300 microns, já não se pode mais mirar com os olhos, teremos que usar algum tipo de microscópio, e se associarmos isso lá ao infravermelho, podemos buscar quais são as partículas que estão sobre um filme quando se foi feito um filtro, quando se foi feito a extração de microplástico. Pode-se buscar as partículas chicas, mirar, identificar que estão. E são cenas para os próximos capítulos, que agora eu paro por aqui e deixo questões para vocês e spoiler para a tarde. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por su presentación. En el chat tenemos unas par de preguntas. María Isabel Ríos pregunta, bueno, además de agradecer su presentación, le pregunta cuál sería el efecto de las sustancias que se utilizan normalmente para la digestión y preparación de las muestras. ¿Producen alguna interferencia en la identificación por FTIR? Então, quando nós outros, dependendo de tipo de amostras, acá nós outros, os protocolos que nós outros estamos trabalhando, principalmente são amostras em arena ou em água. Então, quando nós outros, em Lara, nós outros também trabalhamos em identificações de polímeros, por exemplo, em contenido de estômago, de hígado, de músculos de peixes. Então, quando se extrai a amostra de microplásticos, nós outros temos que fazer um ataque químico para tirar toda a parte de matéria orgânica que não é do polímero. Então, uma das coisas que fazemos é esta limpeza para poder, senão, quando tu saca o espectro de infrarrojo, terá vários picos que estão associados aos outros contaminantes. E por algumas vezes esse pico pode mascarar justamente a frequência que é de um polímero. E então há que se retirar. E quando há esse trabalho, se saca os outros, que nós outros chamamos então de um contaminante sobre a amostra, e podemos identificar precisamente. Em Viernes, dando outro spoiler, João, Benjamin, Mariana irão falar de processos de degradação de microplásticos, que também se produz câmbio em los espectros, porque se produz câmbios de degradação em las películas, los filmes plásticos. E isso se pode cambiar estes valores de frequência dependendo do processo de degradação que ocorreu. Então, isso nós outros iremos abordar em Viernes. São cenas para próximos capítulos e que para vocês se quedam motivados a continuar em nosso curso de treinamento. Muy bien, porque también había otra pregunta similar en relación a cuáles eran las más frecuentes interferencias químicas que ocurrían, si estas ocurrían durante la preparación de la muestra o eran condiciones ambientales. ¿Se han identificado los interferentes más comunes? Então, há todo tipo de interferência, que se pode desde quando, dependendo do médio em que sua amostra de microplásticos está inserida, se pode produzir degradação, coisas assim, como a Jer estava falando, como um exemplo, em mostras em solo, se há degradação por micro-organismos, por bactérias, que se produz câmbio, se produz reações químicas, que se libera incluso monóxido de carbono, dióxido de carbono, que dispôs, como nós outros, vários dos países, principalmente de Latinoamérica, mas isso inclui... tem alguma coisa que eu não devia, pero eu creio que está bem. Que foi tentar autorizar uma pessoa a ingressar. Bom, mas onde estava é que se pode passar vários processos que irão produzir pequenos câmbios em los materiais, e isso se pode utilizar outras técnicas que Marcelo também irá falar, que o que se passa é que, na realidade, nunca existe uma única técnica que se traz toda a solução de seu problema. Hoje, que as coisas que mais aprendemos, temos que usar
distintas técnicas multidisciplinares, com abordagem de diferentes tipos de profissionais para fazer a leitura do que se passa como um processo, um impacto ambiental. É algo que se mira numa técnica, se pode ou corroborar com outra ou se unir informações para compreender melhor o que passa. Uma das técnicas que vamos abordar, que também é muito utilizada, são de isótopos estáveis, que são cenas para o próximo capítulo de manhã à tarde, que poucos países já poucos ainda, mesmo com os RLAs, não são todos os países que têm domínio ou que utilizam equipos de infrarrojo. E também poucos países têm equipos de isótopos estáveis. E isso tem que se configurar, dispôs, Benjamin ou João pode também falar de quais são as vantagens ou desvantagens, por exemplo, quando tu utilizas um equipo de infrarrojo ou quando utiliza a técnica de Raman. Em algumas medições, um é melhor que o outro, e incluso quando estamos falando de micro-Raman, se pode ir a um tamanho de amostras mais tico do que se vai ao microfitiar, mesmo tendo alguns tipos de detectores, alguns tipos especiais, como nós outros vamos mostrar que já usamos, para chegar à fronteira de nanoplásticos. Então, a associação de todas essas técnicas, outras que acá também não utilizamos, mas é o microscópio de varredura eletrônica, quando tu podes ir a um rango mais tico ainda e observar, visualizar incluso a degradação que se passou sobre as amostras, e todas essas informações pode trazer o resultado que necessita de sua pesquisa. Então, respondendo à pergunta, é que toda a técnica tem seu limite, toda a técnica tem o bueno de se fazer e até onde se fazer. Então, quando a pessoa pergunta, mas se passar uma coisa química, o que se pode? Por vezes, utilizamos mais de uma técnica para solucionar o problema. Preguntan también, Elsa Salazar dice, buenos días, ¿cómo se leería el interferómetro en hidrocarburos? Isto vou deixar para Marcelo falar, porque Marcelo está a pessoa de nosso laboratório que está desenvolvendo a técnica de hidrocarburos, que também se pode trabalhar com infrarrojo, pode-se trabalhar com outras técnicas de isótopos também, que depois, creio que não é o objetivo acá deste treinamento, mas pode exemplificar que podemos trabalhar desde com infrarrojo para hidrocarburos, principalmente hidrocarburos de petróleo, onde quando se passa como se passou em Brasil em 2019, que teve uma contaminação de uma fonte desconhecida que se pegou toda a costa norte e nordeste do Brasil, que até hoje temos a ideia das fontes, pero a política nunca se o dono do desastre quer reconhecer que foi ele o que esse, pero se pode unir as coisas e descobrir também. Mas vou deixar esta parte para Marcelo. Queres falar agora? Marcelo irá falar no meu lugar. Gracias. Hola, permítame. Hola, buenas a todos. Bien, la parte de hidrocarburos es que todos los polímeros, como había hablado el señor Benjamín ayer, el profesor Benjamín, ¿qué pasa? Es que los polímeros son básicamente, la grande mayoría, formados por carbono e hidrógeno. Entonces, hay siempre una banda que mide la vibración de carbono e hidrógeno ahí cuando estamos hablando de infrarrojo o Raman. Y bien, hay técnicas que se puede utilizar la formación de estos hidrocarburos baseado en los polímeros o baseado en los monómeros de cada microplástico para hacer como una caracterización química adentro de estas moléculas. Técnicas un poco más, digamos, un poco más de transformación de estos polímeros en hidrocarburos, como las técnicas de pirólisis
o además la dilución de estos en algunos químicos. Tú puedes utilizar la masa de estos compuestos formados por estos procesos para hacer una identificación más precisa de estos plásticos. No son técnicas tan sencillas, digamos así, de se manusear como el infrarrojo, pero sí se puede utilizar los hidrocarburos formados por procesos para hacer una identificación y además puede utilizar también los aditivos que forman otros compuestos en conjunto para hacer la identificación de aditivos y contaminantes. No sé si respondí la pregunta, pero si no, por favor. Bien, también en el chat se ha hecho hay varias consultas en relación al uso de bibliotecas y las bibliotecas que trae el equipo para los diferentes polímeros. El software de cada tipo, de cada empresa que se vende para análisis de infrarrojo y de Raman, viene con una biblioteca que es una biblioteca base. Esta biblioteca base no tiene, digamos, distinción aprofundada de tipos de microplástico. Básicamente no tiene distinción, además de ningún polímero o de ninguna base de material que se utiliza para analizar el infrarrojo. Es una biblioteca muy sencilla y se basea bastante solamente en algunas vibraciones de algunos plásticos, no exactamente microplásticos y aditivos y otros más. Hay distintas bibliotecas disponibles. La de NIST es una de las más utilizadas, que se puede comprar y se puede utilizar para una clasificación más precisa. Y además de eso, todos que trabajamos con microplástico, con plástico, podemos hacer una forma de una biblioteca personal, que esto es un proceso que siempre es bueno de tener, principalmente cuando tiene monitoreos o recolección de muestras continuas, que utiliza los plásticos que ya tiene clasificados como información para clasificar nuevos plásticos. Entonces, esto es siempre una forma de agregar información y utilizar para una clasificación más precisa. La parte de biblioteca realmente es una, digamos, una opción que tú puedes comprar una que viene bien completa. Hay creo que hoy 2 o 3 empresas, no me recuerdo el nombre. Nosotros tenemos la de NIST en nuestro laboratorio, entonces por eso que me recuerdo mejor. Pero es una forma de tener una clasificación general. Debido a, digamos, limitaciones de material disponibles, a veces de NIST no hay de todo. Y bien, hay otras maneras. Creo que Roberto quiere agregar una información, entonces voy a llamar. Olá, como me gusta dar spoiler para ustedes, nós outros também participamos de outro projeto da OIA, que é um CPR para microplástico em agricultura. Dentro desse projeto, duas coisas que nos preocupam muito. Primeiro, como estava falando para vocês, é a parte em que, quando temos bibliotecas de microplásticos, geralmente são para microplásticos virgens. E também, quando falamos de identificação de microplásticos em las mostras, se comete muito erro em determinar o que é plástico e o que não é. Então, nós outros estamos construindo materiais de referência, por exemplo, de microplásticos em solo, de microplásticos em sedimentos, da onde creio que mais um ano ou pouco, creio que já para início de 2025, nós outros teremos materiais de referência junto com a OIA, em que poderemos passar para os projetos, pensando dentro de Nutec, onde podemos fazer exercícios de intercomparação de los resultados entre nós outros. Además, também, quando falamos de degradação de microplásticos, também é necessário construir uma biblioteca própria para nós outros, da onde estaremos utilizando
informações de microplásticos em que se passa degradação típica em ambiente terrestre ou em solo, ou também em sedimentos. Há muitas diferenças também quando estamos falando de degradação de microplásticos em solo, em sedimentos, em água. Principalmente quando falamos de uma coisa terrestre, os parâmetros que produz a decomposição, degradação de microplásticos são diferentes do que se passa em ambiente marinho. Geralmente podemos imaginar simplesmente porque um está no ambiente salgado, o outro não. Isso já produz câmbios. Então, se também estamos trabalhando para ter uma biblioteca levando em conta a degradação de microplásticos. E isto é o que a OEA está trabalhando duro para estas coisas. O mesmo se passa, dando um spoiler a mais, quando estamos falando de análise em ambiente antártico, também queremos ter bibliotecas para estas coisas, materiais de referência, onde estaremos falando em distintos ecossistemas, porque sempre há câmbios do que se passa em microplástico, dependendo do ecossistema ao qual ele está inserido. É isto. Gracias, Roberto. César Fernández pregunta también y saluda a Marcelo. ¿Cuál es el rango de tamaño que puede leer esta técnica? Tamaño de los microplásticos. Y si es que puede leer los que son muy pequeños. Então, quando nós outros estamos falando de ATR fitiar, é uma técnica que funciona muito bem para microplástico de tamanho maior que 1 milímetro. Poderemos estar falando também não só de microplástico, mas de meso ou de macroplásticos. Porque quando estamos falando também de contaminação na natureza, temos objetos mais grandes do que 5 milímetros, e que é típico de se encontrar em arena de praia, por exemplo. E quando se queda muito tempo em la água, em que se tem interação de radiação ultravioleta, choque, processos físicos, onde quando está em água que se choca com as rocas, estas coisas que vai se diminuindo de tamanho e trabalhando. Quando estamos falando de microplásticos menor que 1 milímetro, estamos falando, por exemplo, de como 7028, que estamos falando de 1 milímetro até 300 microns, estamos falando de um microfitiar em que basicamente, o típico que utilizamos é o Lumo 2 da Bruker, que se trabalha bem dentro deste rango de tamanho de microplástico. Quando estamos falando de microplástico menor que 300 microns até 50 microns, chegando próximo de 10 micros, estamos falando de um microfitiar com sistema FPA, que é um sistema de detetores que permite ter uma visualização menor de microplásticos. Quando estamos falando de micro Raman, o micro Raman pode ir a plásticos menor, creio que é até 1 microns, né, Benjamin? ¿En el Raman? Sí. Bueno, quando estamos então falando da técnica de micro Raman, podemos trabalhar com microplásticos da ordem de 1, 2 microns. Quando estamos falando de microscopia eletrônica de varredura, estamos falando de um rango menor, onde já estamos entrando em nanoplásticos. Por exemplo, o nosso microfitiar com esse sistema FPA, estamos em la fronteira de nanoplásticos. Quando estamos falando de micro Raman, estamos ingressando dentro de los nanoplásticos. E quando estamos falando de MEV, estamos dentro da fronteira de microplástico. Pero Marcelo também irá falar, por exemplo, de sistemas de pirólise, em que para este tipo não há restrição de tamanho. Se pode trabalhar dentro de nanoplásticos, fazendo outros tipos de medições, pero não vai se fazer a identificação física do microplástico, pero irá se determinar a quantidade de microplástico que estamos falando. Então, quando me pergunta
qual o tamanho, depende da técnica. E o que hoje que mais buscamos é que podemos nos associar, por exemplo, Brasil e Chile, quando estamos falando de projetos que estão sendo desenvolvidos no Brasil, junto com a OEA, com Chile, junto com a OEA, nós outros estamos montando uma infraestrutura em que não é necessário que todos os países tenham esses equipos, mas que todos os países possam ter um laboratório de apoio que possa enviar suas amostras e podemos fazer colaborações científicas com todos os países. Os países que tiveram em Brasil, ano passado, o curso de treinamento de microplásticos, nós outros, sempre o Brasil se oferece a ser colaboração científica que possa auxiliar os outros países. Nós compreendemos que, uma vez que a OEA nos deu infraestrutura, nos permitiu comprar equipos, ele não é apenas de Brasil, é de todos os outros que necessitam. Assim funciona lá, assim funciona a minha cabeça. E sempre que podemos ajudar os outros, estamos aqui para isso. Gracias, Roberto. Volviendo al tema de las bibliotecas y librerías espectrales, María Isabel Ríos nos comenta si es que un laboratorio solo utiliza las librerías que vienen en el equipo, ¿habría un margen de error mayor en la identificación de microplásticos? ¿Sería mejor utilizar bibliotecas propias? Sim, como eu disse, há muitas as bibliotecas que foram construídas por empresas, tal, não foram simplesmente construídas pensando em microplásticos, foram construídas pensando em diversos compostos químicos que se pode utilizar na biblioteca para se caracterizar. Como eu disse aí, ustedes, se pode utilizar um ATR-FITIA para muitos tipos de compostos químicos. Então, há bibliotecas que se abordam o mundo. Hoje, algumas bibliotecas estão pensando típica para microplástico, pero o que passa é que cada ano, cada vez que estamos trabalhando com um tipo de contaminante, vamos pensar assim, se conhece mais, se conhece efeitos químicos ou efeitos físicos que se passam nos microplásticos. Includo lá, como alguém me perguntou, quando se faz um ataque químico, anda bem e tal. Há coisas que todo dia estamos descobrindo, há coisas então que quando estamos descobrindo, a biblioteca não foi hecha com esta finalidade. Então, há que se esperar que construam uma outra biblioteca, pero é mais barato, é mais rápido para nós outros construirmos nossas bibliotecas, onde estamos intercomparando resultados, onde estamos descobrindo fenômenos que se passa com os materiais plásticos, dependendo das condições ambientais que estão expostos. Então, se tu me perguntas, há uma biblioteca ideal? Felizmente não há, porque até outro dia estamos agora descobrindo efeitos que ocorrem com microplástico durante a degradação, e que já não é mais o mesmo polímero quando se foi construído o objeto. Se passa efeitos que se cambiam coisas, e João irá falar um pouco disto em viernes. João, Mariana, Benjamin, são spoilers para viernes, que vamos falar coisas que a cada dia estamos aprendendo e cada dia somos estudantes, porque a natureza não é fixa, não para nunca. Então, se há coisas que estão se passando que ainda não nos demos conta. Bien, muchas gracias, Roberto. No tenemos más preguntas en el chat. Les voy a dar el pase a ustedes entonces para que los dejemos invitados para la tarde. Sim, não percam as classes da tarde que serão agora. Minha classe foi a mais chata que podia ser, porque estava falando de conceitos físicos. Agora, à tarde, vamos falar de aplicações do que se passa, que estas partes também são interessantes. Alguma pessoa tenha que falar da parte chata de coisa. Coube a mim. Ok, vamos em frente.
Sim, como acá estamos falando, creio que pela idade eu e Benjamin somos mais resilientes, aguentamos a parte mais chata. O que se passa é que pela nossa idade podemos dormir enquanto estamos falando também acá. E creio que muitos dormiram, então não te preocupa, estamos todos latino-americanos, estamos no mesmo barco. Bom dia, buenas tardes e nos quedamos em contato. Uma coisa só queria dizer, qualquer pessoa que queira entrar em contato com o nosso laboratório, poder se pode enviar mostras, escreva para nós outros. Por vezes eu me olvido das coisas, mas Marcelo e João são mais jovens e sempre recordam das coisas melhor que eu. Mas o lar é isso, está aberto para todas as pessoas que queiram desenvolver pesquisa científica. Tchau.